A paz, Senhor, povo de Deus, que está me assistindo, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma palavra para vocês aprender e ouvir esta palavra, entender, aleluia, todo dia eu digo isso, para que vocês entendam e outras pessoas novatas entram, que não tem conhecimento do meu canal, aí precisa ouvir isso, entende, pessoal? Por isso que todos os dias eu digo isso. E mais uma coisa, curta aí, compartilhe para mais pessoas ver. Muito obrigado aí vocês que o meu canal está sendo curtido, porque vocês compartilham. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos ler o livro de Mateus. A gente fez o vídeo ontem, foi Mateus 2, verso 19 e 23. Hoje a gente estamos sim no Mateus 2, continuando, Mateus 2, 19 e 23. E vamos para Mateus 3, 1 ao verso 17. Então, se Deus der para terminar tudo, a gente termina. Não termina, fica para outro vídeo, sabe, pessoal? Anota aí direitinho aí, para que vocês aprendam. E creia na palavra do Senhor, porque eu estou começando a ler o livro de Mateus até Apocalipse. Eu já li algumas coisas de Apocalipse, e se for preciso eu faço um vídeo de Apocalipse para vocês, porque ainda faltou algumas coisinhas que é muito pesado e eu não quis ler agora. Mas se vocês começar pedindo, vai ser o jeito de eu falar. Aleluia. Glória a Deus. É muito pesado o livro de Apocalipse, o livro que eu não li. Eu comecei a ler o livro de 21 até o 20, até o 21. E também li o 7 e o 19, certo? Faltou ainda acho o 15, o 16 por assim, que é muito pesado. Glória ao nome santo do Senhor. Deus abençoe a cada um neste momento. Aleluia. Neste momento eu vou ler a palavra do Senhor e anota aí. Vamos ler. Glória a Deus. Começando do 2, 19 a 23, depois a gente vai para o versículo 3. Glória a Deus. Foi a volta do Egito, Terminemos na volta do Egito, porque Jesus estava voltando. Morto, porém, Herodes, e eis que o anjo, ele foi para o Egito por causa do Herodes, pessoal. Lembra aí do outro vídeo. Morto, porém, Herodes, e eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Mais um sonho a José. 3 sonhos o Senhor já deu para José. Glória ao nome santo do Senhor. Mais um sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar o menino. É por isso que eu fiz aquele vídeo que Herodes queria matar e realmente matou várias crianças. E Jesus foi guardado, aleluia, e Deus nos guarda também, em nome de Jesus, amém? E então ele levou e tornou o menino a sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo que Aquilau é o camarada que ficou no lugar de Herodes, é um rei chamado Aquilau, que as pessoas não falam tanto o nome dele, só falam do nome de Herodes, porque foi na mão de Herodes que veio uma grande perseguição no nascimento de Jesus, e quando ele morreu entrou Aquilau, certo, pessoal? Glória a Deus, e anota aí esse segundo rei depois de Herodes. Aquilau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai. Glória a Jesus. Ele era filho de Herodes. Reinou no lugar do seu pai, depois da morte do pai, e recebeu ir para lá, mas a visão em sonho, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Glória a Deus. E habitou numa cidade chamada Nazaré. É por isso que o profeta falou que Jesus de Nazaré
E Deus tinha falado com o profeta, e para cumprir a palavra do profeta, que é a palavra de Deus na boca do profeta, aí ficou Jesus de Nazaré. Aí ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E ele era e será chamado Nazareno. Glória é o nome de Jesus. A gente já terminemos o capítulo 2, vamos entrar no capítulo 3, em nome de Jesus, né, pessoal? Compartilha aí para mais pessoas ver, porque é um ensino muito importante, é a palavra de Deus, e tem coisa aqui que nós vamos receber de Deus, porque assim como Deus cuidou do filho dele, nós hoje também somos filho dele, através de Jesus, aleluia, glória a Jesus. João Batista, capítulo 3. E naquele dia apareceu, com vários dias, viu, pessoal? Não é porque eu terminei um texto aqui, já estou começando, não. Aqui é uma leitura, mas lá, né, teve vários dias que não está escrito aqui, nem eu procurei saber quando foi que João Batista começou a pregar, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Preste bem atenção. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, lá onde Jesus já estava lá há muito tempo, e dizendo: arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Glória a Jesus. Quando o João Batista estava pregando, dizendo chegado ao reino do céu, já estava falando de Jesus, pessoal. Glória é o nome santo do Senhor. Ele já estava falando sobre Jesus, só que não falava o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É a pregação de João Batista. E dizendo: arrependeis vós, porque é chegado o reino do céu, e porque este é anunciado pelo profeta Isaías. Glória a Deus. Que disse: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Glória a Deus. Endireitais as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Isso aqui é para ver como era este João Batista, que condição ele estava, que tipo de roupa ele vestia. Eita glória! E alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Glória a Jesus. E então ia ter com ele a Jerusalém. Ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Ou seja, foi ali naquele povoado naquele povoado, quando ele compareceu em Jerusalém, e todo mundo querendo saber aonde ia ser o batismo, e juntou aquela multidão, vinha gente de toda parte, daquela cidadezinha, certo, pessoal? Glória a Deus, que na época não era uma cidade tão grande que nem hoje. Eita glória, aleluia. Lá no rio, lá no centro ao Jordão. E era por eles batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Antes de Jesus, o povo já se admirava de João Batista e já aceitava o batismo nas águas, se arrependendo dos seus pecados. Aleluia. Por isso que se a Bíblia diz, só basta se batizar uma vez. Aleluia. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizendo-lhe: vinha ao seu batismo. Aí dizia-lhe, João Batista dizia-lhe: raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eles vieram olhar o movimento de gente que estava acontecendo no Rio Jordão. Aí ele disse: raça de víbora,
que vos ensinou a fugir da ira futura. Produze, pois, fruto digno de arrependimento. Ele falando, ele ali estava pregando, porque aquele povo era um pecado que ele vai revelar depois, e por isso que aconteceu a morte dele, por duas coisas. Uma que estava pregando para o povo se arrepender do pecado, e a outra que ele falou da vida do camarada. Aleluia. Glória a Deus. E produzir, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Vocês dizem que tem por pai Abraão, porque eu vos digo que é mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, corta e lança no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água. Aleluia. Tudo isso aqui ele estava falando para os fariseus que chegaram lá para assistir. Aleluia. Assistir o batismo. E todos que estavam ali ouvindo. E lança no fogo. E eu vos batizo com água para arrependimento. Mas, aí vem o mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita glória! Ele aqui estava falando de Jesus, porque o Espírito Santo já tinha falado para ele que Jesus estava ali naquele lugar. Aleluia! Jesus estava ali em Nazaré. Glória é o nome santo do Senhor. O Espírito Santo já tinha revelado para João Batista que Jesus estava ali. Por que, irmão, então você diz isso? Porque ele disse aqui que não leva a sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque Batista estava batizando só na água. Batiza nas águas, o batismo. E Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória é o nome santo do Senhor. É o que está acontecendo nas igrejas hoje. Glória a Deus. Não estou falando do tempo antigo, mas já chegou hoje. Aleluia. E a sua mão tem a pá e limpará a sua ira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aqui ele está falando do pecado do povo. Aleluia. Queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Glória é o nome do Senhor. Ele vos batizar com o Espírito Santo. João Batista ensina que a obra do Messias é vindoura. Inclui o batismo, os seus seguidores com o Espírito Santo. Os seus seguidores, povo de Deus, é aquele que aceita Jesus agora, nesse nosso tempo,
Aceite a Jesus como o único Salvador da sua vida, para poder ter a liberdade, ou o caminho aberto, ou a porta aberta, o que você queira pensar. Liberdade para falar com Deus Pai. Glória ao nome santo do Senhor, através de Jesus. É por isso que João Batista falou que ele ia batizar com o Espírito Santo, se aquele que o segue a ele. Não foi para todos. Jesus veio para todos, mas tem aqui uma regra que para ser batizado no Espírito Santo tem que primeiro receber o Filho de Deus como Salvador da sua vida. Glória é o nome santo do Senhor. Aleluia. Agora aqui, vamos. O batismo de Jesus. Eita glória! Se Jesus é o Filho de Deus, para mostrar que João Batista estava fazendo certo e tinha que continuar, Jesus Cristo se batizou na água também. Foi um batismo diferente? Foi. Como assim, irmão Antônio? Foi um batismo igual aos outros, mas quando saiu da água, só ele, que é o Filho de Deus, que foi escolhido por Deus, foi ele que recebeu o Espírito Santo ali naquela hora. Antes, aleluia, o povo não tinha o Espírito Santo, mas depois que seguiu a Jesus, se for batizado em nome de Jesus, muito teve o Espírito Santo, como o Pedro, aleluia, como João, cheio do Espírito Santo. Foi isso aí através de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão. Jesus apareceu ali no rio e foi junto ao Jordão para ser batizado por ele. Ele quem? Por João Batista. João Batista teve o prazer de batizar Jesus. Eita glória! Porque foi tudo escrito pelos profetas. Aleluia! Glória é o nome santo do Senhor. Pelo profeta Isaías. Aleluia! Por ele. Mas João ampunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Eita glória! E vem tu a mim? Eita glória! João Batista, já conhecendo pelo Espírito Santo, e já disse isso: eu quero ser batizado por ti. Aleluia! E tu vem a mim para eu te batizar. Aleluia! Vem tu a mim. E Jesus respondendo, disse-lhe: deixa aí por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus. Aleluia! Por isso que eu disse que o batismo de Jesus foi muito diferente. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. O poder de Deus chegou ali para Jesus continuar o evangelho, continuar a pregação. Aleluia! De João Batista. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! E Jesus, batizando, saiu logo da água, e eis que abriram-se o céu, e viu o Espírito de Deus. Eita glória! Imagine nessa hora, glória a Deus, e todo mundo que estava ali, aleluia. E vendo e viu o Espírito de Deus e descendo como uma pomba e vendo sobre ele, aleluia. E eis que uma voz do céu dizia: eita glória! A Bíblia não diz que foi só Jesus que ouviu.
O Espírito veio em forma de pomba para o povo ver. O povo vê. Porque se não fosse para o povo ver, não precisava vir em forma de um passarinho. Aleluia. Não poderia vir. Glória a Deus. Mas veio em forma de pomba para a pessoa ver o Espírito Santo posar sobre Jesus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, porque o povo de Deus, o povo mesmo, são duvidosos das coisas. Tem gente que só acredita vendo. Não adianta ver, porque a Bíblia mesmo diz: bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Aleluia. Tem grande ensinamento esta palavra aqui, pessoal. Povo de Deus, compartilha aí para mais gente ver. Estou já terminando. Aleluia. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado e que me comprazo. Aleluia! Eita glória! Este é o meu filho amado que me comprazo. E de Jesus uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade neste momento. Aleluia. Que era o Pai, o Espírito Santo e Deus. Aleluia. Você tem igreja que prega heresia, não acredita. Tem uma igreja aí que diz: se Jesus batizou nas águas, a água não é uma pessoa, e o Espírito batizou no Espírito Santo, não é uma pessoa. Então é o que? O Espírito Santo ouve, o Espírito Santo sente, ou para você herege. Eita glória! Se você estiver ouvindo meu vídeo, água é viva, mas é água. Aleluia! Mas o Espírito Santo ouve e sente e faz as coisas que Deus manda fazer. Aleluia. Como é que não é uma pessoa? É uma pessoa em espírito. Se você nega o Espírito Santo, Deus também é espírito. Aleluia. Jesus agora também é espírito, porque aquele Jesus morreu, ressuscitou. Aleluia. Do meio dos mortos. Ele pode atravessar uma porta fechada. Antes não poderia fazer isto, mas depois da morte dele ressuscitou. Ele pode entrar numa porta fechada. Glória ao nome santo do Senhor. Preste bem atenção, deixe de heresia. Se não quer seguir a verdade, não siga. Se não quer ouvir a palavra de Deus, não veja, não ouve. Mas deixe de heresia dizer que não existe aquilo, não existe aquilo outro. Se você não existe, você já foi em Israel buscar a prova, você é acostumado só se ver, vai em Israel que você vai ver tudo que foi colocado aqui, ainda tem algumas coisas lá do passado para você ver. Aleluia. Glória, cuidado não ficar sem visão, né? As pessoas fica duvidando demais das coisas de Deus. Cuidado, é um perigo duvidar das coisas de Deus. É um perigo saber das coisas além do que está escrito. É muito perigo. Certo, pessoal? Eu quero levar vocês para o reino de Deus, para vocês acreditar na palavra do Senhor, porque quando João Batista pregou, ele foi logo esculhambando aquelas pessoas lá, e hoje a gente prega com amor. Prega com amor, explica direitinho, prega com amor. Jesus é o nosso Salvador. Se você tem dois senhores para que você, quando aceita Jesus, é uma luta, porque tem o Senhor e o senhorito. O senhorito é o Satanás e o Senhor é o Senhor nosso Deus. Quando você deixa ele, você está deixando um para ficar com o outro, que não pode ficar com os dois. Certo, pessoal? Glória ao nome santo do Senhor. Daqui para frente tem mais coisa. Vai se ligando aí na palavra de Deus, amém? Vamos lá, aí o Senhor diz aqui: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado que me complaz. Deus está explicando aqui que ama tanto o filho dele. Glória a Deus. Filho dele. Porque ia passar por uma grande prova. E daqui para frente a gente vai ver
a prova que Jesus passou. Nenhum homem normal aguentaria a prova que Jesus passou. Aleluia. Por mim e por você que está assistindo aí agora. Aleluia. E você que entrou agora no meu vídeo, eu estou em Mateus capítulo 3, verso de 1 a 17. Estou terminando aqui e Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém? Compartilhe para mais pessoas aí e Deus vai lhe abençoando. Entre no meu canal aí, que quase todo dia eu faço uma oração. Toda meia-noite eu estou orando e Deus faz eu me lembrar de vocês que estão curtindo aí e compartilhando. Deus vai me lembrar para Deus abençoar vocês, cada um que está ouvindo esta palavra. Amém.